Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que estas aulas são baseadas na revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica, e também no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. Então, vamos para a aula de hoje. E dando continuidade à nossa série, hoje teremos a 11ª parte. E no episódio de hoje, Laodiceia, a igreja apóstata. Bem, pensando em uma introdução para esta carta, o que poderíamos dizer? Laodiceia é a última das 7 cartas das igrejas do Apocalipse. A carta de Laodiceia, com certeza, é a mais lamentável de todas elas, porque nela não há nenhuma palavra de elogio da parte do Senhor Jesus. Porém, é nesta carta, querido aluno, querida aluna, que encontramos as palavras mais cheias de amor, o apelo mais comovente e a promessa mais marcante de Jesus. A palavra Laodiceia significa a voz do povo ou direitos do povo. Laodiceia é aquela igreja na qual o que prevalece é a voz do povo e não a voz de Deus, os direitos do povo e não a vontade de Deus, nem a sua palavra. Talvez sejam esses os principais motivos pelo qual Laodiceia foi tão repreendida pelo Senhor Jesus. Bem, é bem importante relembrarmos o conteúdo da carta, como fizemos nas cartas anteriores. Para tanto, convido o Cid Moreira e vamos acompanhar juntos esta ilustração narrada pelo Cid. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono,
assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Bem, agora que relembramos o conteúdo desta carta, o que Jesus disse para ela, podemos então, e assim temos condições de prosseguirmos e fazer nossas profundas reflexões. Então, vamos prosseguir. Bem, a cidade de Laodiceia estava localizada aqui, bem próximo a Filadélfia. Laodiceia era a igreja mais próxima de Filadélfia. Laodiceia ela estava situada ali na província da Ásia Menor, a oeste do que é hoje a Turquia, né? Ocupando uma posição geográfica estratégica, o que favorecia sua prosperidade. A Laodiceia ela tinha como vizinhas as cidades também de Colossos, da qual ela recebia água fria de boa qualidade, e ela também era vizinha de Herápolis, da qual ela também recebia águas, mas águas quentes, águas medicinais. Ali no período apostólico, a Laodiceia era extremamente próspera. E nessa prosperidade destacava-se 3 coisas. A primeira era que Laodiceia era considerado um grande centro financeiro, porque os seus habitantes, na maioria deles, eram pessoas ricas, porém eram muito soberbos. Ali aproximadamente em 61 depois de Cristo, a cidade foi, juntamente com Colossos e Herápolis, arrasada por um terrível terremoto, mas logo elas foram reconstruídas com seus próprios recursos até. Eles tinham tanto dinheiro que rejeitaram até mesmo a ajuda do Império Romano para se reerguer. A segunda razão pela qual a cidade de Laodiceia era tão próspera era porque Laodiceia era considerado um centro têxtil. Por quê? Porque lá fabricava e exportava muitos tapetes de fina qualidade e túnicas famosas no mundo inteiro, feitas das lustrosas lãs pretas das ovelhas que haviam ali na região. E a terceira razão pela qual Laodiceia é considerada uma cidade próspera é porque Laodiceia era um centro oftálmico. Por quê? Porque Laodiceia produzia um colírio, um líquido, né, que já era uma espécie de colírio, e exportava este colírio para várias partes do mundo. Então, esses 3 pontos fazia de Laodiceia uma cidade muito próspera. Agora vamos pensar um pouco na igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia ela foi fundada juntamente com a igreja de Colossos e de Herápolis, provavelmente por Epáfras. A gente encontra essas informações ali que nos apontam para isso ali em Colossenses capítulo 4, versículo 12, 13 e 16. Inicialmente, a igreja era uma igreja pequena e simples, que se reunia ali na casa de uma irmã chamada Ninfa. Essa informação aparece ali em Colossenses 4,15, pode conferir. Porém, algum tempo depois, ela deixou de ser uma igreja que agradava a Deus para ser uma igreja que agradava as pessoas. Os seus membros conformaram-se com o estilo de vida dos moradores da cidade e criaram o próprio evangelho deles, um evangelho que conformasse com o estilo de vida deles. E foi nesse conformismo com o mundo
que a igreja passou a ter as seguintes características. A primeira, a igreja em Laodiceia tornou-se uma igreja indefinida. Veja bem, se lermos aqui o texto, Apocalipse 3, versículo 15 e versículo 16, vamos encontrar no texto assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o que o Senhor diz: nem és quente nem frio. Jesus estava lembrando a eles acerca das águas mornas da cidade, que não eram frias, como as de Colossos, e também essas águas de Colossos, né, que tinham um poder refrescante de matar a sede de uma pessoa, né, que é o que acontece quando a gente bebe uma água fresca, mas também eles não eram quentes como as águas de Herápolis, que tinha o poder curativo, um poder medicinal. Jesus usa o exemplo da água para demonstrar para eles quem eram eles em relação ao Senhor. Jesus disse: olha, vocês não são quente nem frio, vocês não são frios. E aí, assim, entenda que Jesus está usando isso para eles entenderem, né? Quando Jesus diz vocês não são quente nem frio, então Jesus está usando ali uma espécie de comparação, né, de parábolas para que ele pudesse entender. Olha, vocês recebem água fria de Colossos, vocês não são frios a essas águas. Vocês recebem água quente de Herápolis, né, essas águas aí com poder medicinal, mas vocês também não são como eles, vocês não são nenhuma coisa nem outra. Assim eram os crentes da igreja, sem muita convicção de fé. Eles queriam amar tanto a Deus como o mundo e os seus prazeres. E isso é algo que a Bíblia deixa bem clara para nós. Jesus deixa bem claro uma coisa que a gente quer fazer e ele já deixou claro que não é possível: amar a dois senhores. Não é? E aí já tem uma aplicação para a gente fazer. Ó. Será que você também não tem tentado conciliar o seu amor a Deus e o seu amor aos prazeres a este mundo? Será que você não está também tentando servir a dois senhores? Cuidado, pense nisso. Vamos lá. Segundo, nesse conformismo com o mundo, a igreja passou a ter a segunda característica: uma igreja autossuficiente. Pois é, quando Jesus diz lá: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Pois é, quando ele diz, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma, a igreja refletia aí o caráter da cidade, vivendo confortável e arrogantemente, confiando mais em seus recursos do que em Deus. Essa sua presunção era a de que tudo quanto possuía se devia exclusivamente aos seus próprios esforços. Mas esta é a essência do pecado: o desejo de viver independente de Deus, o desejo de viver sem Deus, o desejo de poder ter tudo sem precisar da intervenção de Deus. Mas isso nos traz uma aplicação para os nossos dias também. Em quem você está depositando a sua confiança e suficiência? Se não for em Jesus, será tudo em vão. Lembre-se sempre disso. Terceiro, nesse conformismo com o mundo, a igreja passou a ter também esta característica: uma igreja inconsciente. Olha, lá no versículo 17 também, né? E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Os cristãos ali de Laodiceia, eles
olhavam para si mesmos, para os seus cultos, o seu testemunho de vida e achavam que estavam tudo bem. Mas não estava. A sua condição real era outra. E eles, tristemente, sequer sabiam disso. Deus não condena a riqueza, de forma nenhuma. Ele condena a avareza, ele condena o egoísmo, o Senhor condena a autossatisfação do homem, que podem vir com o enriquecimento e afastar o homem de Deus. Nem todo mundo sabe sair da pobreza para a riqueza e manter-se aos pés da cruz. Olhe, Laodiceia é um exemplo do que pode acontecer com a igreja que se afasta da dependência do Senhor e passa a confiar em seus próprios recursos. E aí podemos aplicar para hoje, para os nossos dias. Você está totalmente dependente do Senhor? Ou você confia inteiramente no seu bolso, na sua inteligência e nas suas forças? Pense nisso. Bem, como é que Cristo se apresenta a esta igreja? Olha, a forma como o Senhor se apresenta a essa igreja, ela contrasta profundamente com o caráter da igreja que, em vez de se parecer com Jesus, se conformou com o sistema do mundo no qual ela estava inserida. E Jesus se apresenta assim. Primeiro ele diz, o Amém. A palavra Amém significa assim seja, ou verdadeiramente. Esta é uma afirmação e, ao mesmo tempo, é uma confirmação. Ao apresentar-se dessa maneira, Jesus deixa bem claro ser Ele a última palavra de tudo que existe, pois é nele que todas as profecias bíblicas se cumprem. E em quem a revelação de Deus também se manifesta em toda a sua plenitude, como diz em Hebreus 1:3. Segundo, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Ora, em Apocalipse 19:11, Jesus também ele é assim descrito. E ele é fiel e verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. Sem parcialidade, Cristo denuncia a soberba e o engano em que vivia a igreja em Laodiceia, que havia criado sua própria teologia de autopromoção e autoexaltação. Jesus faz uma dura denúncia do erro destes irmãos. E a terceira forma como ele se apresenta a esta igreja, como o princípio da criação de Deus. Princípio da criação. Isso não quer dizer o primeiro a ser criado, mas o originador de todas as coisas. É Deus, na pessoa do Filho, quem fala à igreja, e Ele está acima das suas criaturas, que apesar de serem insignificantes, se gabam de autossuficiência. Fazendo uma aplicação disso para hoje, a tendência em muitas igrejas hoje é exaltar o homem, o pastor, o líder, quem quer que seja. Mas Deus afirma em sua palavra que não dá a sua glória a quem quer que seja, como está em Isaías 48:11. Vamos prosseguir um pouco mais. Neste tópico 4, nós temos a repreensão de Cristo. A repreensão de Cristo à igreja de Laodiceia foi motivada no conhecimento que ele tem da igreja. Ele disse: conheço as tuas obras. Não há como esconder nada
nada, absolutamente nada daquele que sonda o mais profundo do nosso ser. Como disse o nosso salmista lá no Salmo 139. Para onde fugirei da tua face ou do teu espírito, Senhor? Se subir no alto céu, no mais alto céu, o Senhor está. Se descer na maior profundeza dos mares, eis que ali o Senhor está também. Para onde fugirei da tua face ou teu espírito? Né? Essa é uma bela declaração. Segunda repreensão. O Senhor repreende aquela igreja, expressado na reação que ele tem para com a igreja. Veja bem, ele disse: estou a ponto de vomitar-te. Cristo estava enjoado por causa da indiferença, por causa da neutralidade e prepotência daquela igreja. Ela não produzia o poder refrescante da água pura e fria de Colossos, nem também o poder curativo da água quente de Herápolis. Eles perderam a capacidade de matar a sede dos pecadores, pois eles já não proclamavam mais o Evangelho de Cristo, que é a única fonte de água viva. Também eles já não conseguiam mais curar as feridas da alma das pessoas, pois a doutrina deles já não tinha mais propriedade terapêutica. Ou seja, a proposta já não era mais de levar a boa, perfeita e pura palavra de Jesus, e sim aquele evangelho superficial que eles haviam criado baseado naquele comodismo, daquele conformismo que aquela igreja se deparou. A terceira repreensão. A terceira repreensão é baseada no amor que Cristo tem pela sua igreja. Ele disse: olha, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Apesar da condição repugnante em que eles se encontravam, né, naquela igreja, Jesus, o Senhor, jamais deixou de amá-la. A sua censura e repreensão são expressões do seu profundo amor e da sua eterna compaixão que visavam levar aquela igreja ao arrependimento genuíno. Bem, vamos caminhar um pouco mais. E aqui nós temos a exortação de Cristo. Ora, Jesus oferece graciosa e amorosamente àquela igreja os verdadeiros tesouros dos céus. Olha só, versículo 18 do capítulo 3, Apocalipse 3,18 diz assim, só relembrarmos aqui: dou este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O conselho é para buscar nele a suficiência às suas necessidades. Pois ele, o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Por isso, só o Senhor é capaz de nos dar o ouro refinado. Ele diz: compre de mim o ouro refinado. Porque aí o ouro nos fala da fé viva. Quando ele diz, olha, o ouro refinado, ele está se referindo à fé viva. Segundo, as vestes brancas. As vestes brancas, ela era ali um símbolo de pureza, de justiça, de santidade, de salvação. E ele diz, compre de mim o colírio. Colírio para os olhos. O colírio ali, ele tipifica a unção do Espírito Santo para que pudessem ver e pudessem entender as verdades espirituais de Deus. Então, a primeira exortação é: aconselho-te. A segunda exortação: arrependam-te.
arrepende-te. Olha o que diz o versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Ora, arrepender significa renunciar o pecado e mudar de vida completamente. Jesus exorta os crentes daquela igreja a deixarem de ser clientes e voltarem a ser ovelhas. Isso é bem vivo nos nossos dias, com esse mercado da fé. Parece que as pessoas vão hoje na igreja e pegam aquilo que ela entende que lhe atende e as coisas que ela não gosta, as coisas que ela acha que isso aqui não é para mim não, isso aqui eu não quero não. E deixa lá. É como se fosse o mercado da fé, né? Como se fosse a fé ali uma mercadoria, a igreja, o culto é como se fosse um supermercado que você entra, seleciona no carro aquilo que você quer e só leva para casa aquilo que lhe convém. Pois bem, ali nós temos a terceira exortação. Ele diz, ouve-me. No versículo 20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo estava aí do lado de fora dessa igreja, desejoso de que alguém lhe ouvisse e abrisse a porta para ele poder entrar e assumir o seu lugar. Mas a insensibilidade falava mais alto e a porta continuava fechada. Portanto, que aplicação podemos fazer para hoje? Hoje tem sido a mesma coisa. O ser humano está tão materialista. Encontra-se atarefadíssimo com seus próprios afazeres que não consegue mais ouvir a voz do Senhor. O resultado de ouvir o Senhor e abrir a porta seria o privilégio, gente, de participar com Ele em uma ceia, símbolo de amizade, companheirismo e intimidade com Deus. Mas a igreja estava tão preocupada consigo próprio que não conseguia perceber, não tinha sensibilidade para ouvir o toque do Senhor, né, batendo na porta, para que o Senhor pudesse entrar. Vamos caminhar um pouco mais. Bem, aqui nós temos uma ilustração para que a gente possa perceber bem essa ideia que Jesus coloca aqui no versículo 18 em diante. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Veja bem. O homem pobre espiritual. Quem é o pobre espiritual? Aquele que é vazio do Espírito Santo. Quem é o cego espiritual? É aquele que não enxerga as verdades de Deus. Quem é que está nu espiritualmente falando? Aquele que não recebeu as vestes brancas da salvação do Senhor. Portanto, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ora, aquele que conhece a Cristo, aquele que abre a porta para o Senhor entrar, ouvindo a sua voz, este sim se torna cheio do Espírito Santo, passa a enxergar as verdades de Deus
e recebe as vestes brancas da salvação. Que lindo, né? Vamos seguir um pouco mais. Aí temos a promessa de Cristo, para finalizarmos esta maravilhosa aula. Bem, a primeira promessa de Cristo para esta igreja. Cristo faz a promessa ao receptor dela. Quem é o receptor da promessa? O vencedor. Aqueles que não desistirem, aqueles que não apostatarem da fé, que não negarem o Senhor Jesus, mas forem fiéis a Ele até o fim, estes receberão a vitória das promessas que Cristo faz à sua igreja. Olha o que ele diz no versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, o receptor desta promessa será o vencedor. Aquele que vencer receberá esta promessa. Segundo, o conteúdo da promessa. Se assentar comigo no meu trono. Que privilégio! Sentar-se ao lado daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. É uma grande maravilha. Terceiro, a dimensão dessa promessa. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, ou seja, por toda a eternidade sentaremos e reinaremos com o nosso Senhor. Esta é a promessa para o vencedor. O receptor da promessa terá o conteúdo dessa promessa e viverá a dimensão dessa promessa por toda a eternidade. E por fim, nós concluímos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que termina o conteúdo da carta. A mensagem é para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. A igreja em Laodiceia tem o seu paralelo em muitas igrejas. Ela se parece com muitas das nossas igrejas, em muitos líderes e em muitos crentes da atualidade. Igrejas que não são mais um organismo vivo, são apenas uma organização. Líderes que se apacentam a si próprios, pessoas que veem na religião apenas um meio de prosperar de vida. Apesar de tudo, Jesus não desistiu da igreja de Laodiceia. Que maravilha sabermos que Deus nunca desiste de nós. Se houver reconhecimento do pecado, arrependimento e confissão, Ele promete nos perdoar, nos restaurar e nos receber de volta como um bom Pai. E assim, nós podemos finalizar esta aula panorâmica na carta da igreja em Laodiceia. Agora, que informações nós temos da Laodiceia nos dias atuais? Será que temos alguma informação? Bem, isso é fácil. É só chamarmos os nossos queridos amigos, guias turísticos lá da Turquia. Eles têm novidade para nos contar. Então, vamos para o vídeo e assim finalizamos por hoje. Até o próximo domingo. Segue para o vídeo. Tchau. Olá, sou Joaquim na Turquia. Neste dia de pandemia, a gente não pode visitar os lugares bíblicos. Por isso eu decidi preparar um vídeo que dá informações gerais. No mar Mediterrâneo Oriental estão as terras onde o cristianismo nasceu. Entre tantos lugares bíblicos, podemos citar o Monte Ararat, Jerusalém, Antioquia da Síria e Tarso, onde Paulo nasceu. A oeste desta área, entre a Turquia e a Grécia atual, existe uma ilha grega, é a ilha de Patmos.
E a última parada do Apocalipse foi Laodiceia. Laodiceia está localizada no Vale de Licos, onde também existem duas outras cidades bíblicas, Hierápolis e Colossos. Hierápolis e Laodiceia são dois museus ao ar livre. Tem restos romanos muito bem conservados. Mas não tem nada para visitar em Colossos, a cidade de Colossenses. Apenas existe uma placa. Ao lado de Hierápolis tem uma maravilha da natureza, Pamukkale, ou o Castelo de Algadão.